Silêncio, proposição. Vamos continuar com as regras de derivação, dando a derivada do quociente. Tá? Continuemos com a regra de derivação, dando a derivada do quociente, que diz o seguinte: sejam f uma função e x um número real. Se a função f ela é diferenciável em x, então, se a função f é diferenciável em x, e f de x é diferente de zero, então a função inversa multiplicativa da f, a função 1 sobre f, é diferenciável em x com a seguinte forma: a derivada de 1 sobre f em x é menos a derivada da f em x dividido pelo quadrado de f de x. Tá? Essa é a forma. Essa forma é formada porque meio que você multiplica pelo inverso do f. Aí dá essa forma. Não. Você tem que saber quem é o inverso multiplicativo de uma função. O inverso multiplicativo de uma função f é uma função denotada por 1 sobre f, cujo domínio é isso aqui. Quem é o domínio da 1 sobre f? É o conjunto formado por cada x no domínio da f, tal que f de x é diferente de zero. E a sua lei de formação. A sua lei de formação é dada a seguinte: a função 1 sobre f aplicada em x, não precisa isso aqui, porque é desnecessário. A função 1 sobre f aplicada em x é, isso aqui é a definição, 1 sobre f de x. Qualquer que seja x no domínio da 1 sobre f. Essa é a lei de formação. Isso é a função inversa multiplicativa de f. Tá? Então vamos provar que isso é verdade. Então começa. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Tá? Daí, bem, a 1 sobre f é diferenciável, desculpe, a hipótese é, a f é diferenciável em x. Sendo f diferenciável em x, isso significa x pertencer ao domínio da f, tá? F de x é diferente de zero, porque faz parte da hipótese, tem isso aqui no meio, f de x é diferente de zero. E o outro significado de f ser diferenciável em x. A f ser diferenciável em x, o significado é x está no domínio da f e o limite, então é e aqui, e o limite. Que limite? Limite com u tendendo a x de quem? De f de u menos f de x dividido por u menos x. Limite desse, o limite em x do quociente de Newton da função f em x, esse limite é um número real. É um número real. Esse limite é um número real. Então, esse limite, x está no domínio da f, e esse limite é um número real, é consequência da definição da f ser diferenciável em x. F ser diferenciável em x é isso. Só que no meio da hipótese tem o f de x ser diferente de zero. Então, assim, você conclui o seguinte: se x está no domínio da f e f de x é diferente de zero, x está no domínio
dá 1 sobre f. Mas tem outra coisa, ó. Tem outra coisa. Além disso, você tem uma conclusão aí. Além disso, você tem uma outra conclusão. Seguinte, como a f é diferenciável em x a f é contínua. Ou seja, o limite com u tendendo a x de f em u, isso aqui é igual a quem? F de x. Não esqueça, isso é importante. Por que isso? Isso é consequência da f ser diferenciável em x. Ela é diferenciável em x ela é contínua. Daí você tem o seguinte. Isso aqui diz o quê? Diz que x pertence ao domínio de quem? Da 1 sobre f. Isso é a primeira condição para a diferenciabilidade da 1 sobre f em x. Mas isso não basta. É preciso uma coisa que para mim é o principal, né? E agora vamos calcular esse limite, ó. Limite com u tendendo a x de quem? Da função 1 sobre f aplicada em u menos a função 1 sobre f aplicada em x, tudo isso dividido por 1 menos x. É preciso que esse limite seja um número real para a função 1 sobre f ser diferenciável em x, tá? Juntando com isso aqui. Claro, né? Se eu estou escrevendo isso é porque eu já tenho o x no domínio da 1 sobre f. Mas esse limite quem é? É o limite com u tendendo a x. De partir desse limite a uma indeterminação, porque a função é 1 sobre f, ela é contínua em x, tá certo? Porque a f sendo contínua em x, f de x diferente de zero, a 1 sobre f também é contínua em x, portanto esse limite é uma indeterminação. Indeterminação 0 sobre 0. E como é que eu saio da indeterminação? Assim, ó. Quem é 1 sobre f aplicada em u? É 1 sobre f de u. Quem é 1 sobre f aplicada em x? É 1 sobre f de x. Tudo isso está dividido por 1 menos x. Diga. Hã? Conferi, tá ligado? Tá ligado? Tá. Obrigado. Então isso aqui é igual ao limite com u tendendo a x, mas aí deixa eu carregar o menino aqui, o pincel. Descarregou. Tá? E aí esse limite vai ficar, ó, vai ficar o limite com u tendendo a x. Vamos colocar o denominador comum aqui, ó. Qual é o denominador comum aqui? Qual é o denominador? Portanto, isso fica o limite com u tendendo a x de quem? Oh, meu Deus. A gente coloquei igual. Fica o limite com u tendendo a x de quem, hein? Qual é o denominador comum aqui? Qual é? Aqui, não. Denominador comum aqui, qual é? F de u vezes f de x, né? Aí com esse denominador comum, isso aqui dividido por isso dá o f de x, portanto vai ficar em cima f de x menos f de u, e tudo dividido por 1 menos x. Que eu posso escrever da seguinte forma: isso é o limite com u tendendo a x do seguinte. Isso fica em cima f de x menos f de u, dividido por quem? F de u vezes f de x vezes 1 menos x. No algebrismos em básico, você tem isso. Mas eu quero usar a minha hipótese. Qual é a minha hipótese? Aqui, ó. A minha hipótese é que esse limite é um número real. Eu ainda não usei essa hipótese. Eu diria que é principal.
mas ela aparece aqui, ó. Eu posso escrever isso como sendo o limite com U tendendo a x. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma: menos f de U menos f de x, né? Porque, ó, não tem f de x menos f de U, coloco o menos 1 em evidência. Então vai ficar f de U menos f de x sobre U menos x vezes o quê? 1 sobre f de U vezes f de x. Todos concordam? Todos concordam? E o limite do produto é o produto dos limites, desde que os limites existam e sejam números reais. Coisa que acontece por hipótese. Por hipótese. Quem é o limite dessa expressão aqui com U tendendo a x? F' de x vezes. E quem é o limite disso? Ó, isso aqui é fundamental. Ó. Limite com U tendendo a x de f de U é f de x. Então aqui no denominador, aqui vai dar o quê? F de x vezes f de x. Lembre que f de x é uma constante. Limite da constante é uma constante, tá? Então isso aqui, 1 em cima, então isso aqui fica B, menos f' de x sobre o quê? Sobre f de x ao quadrado. Então qual é a conclusão? Olha aqui, ó. Qual é a conclusão? Ei, qual é a conclusão? O limite desse quociente de Newton em x com U tendendo a x é um número real. É esse número real. Isso aqui é um número real. E esse limite é possível porque o limite aqui é f de x vezes f de x. E f de x é diferente de zero. Então eu posso aplicar limite do quociente ao quociente dos limites. Certo? Então o que é que isso diz? Isso diz o seguinte. Portanto, a função 1 sobre f é diferenciável em x com a seguinte forma. A derivada da 1 sobre f em x é menos a derivada da f em x dividido pelo quadrado de f de x. Entendido? Então, se a f é diferenciável em x e f de x é diferente de zero, a 1 sobre f é diferenciável em x e vale essa fórmula. Ou seja, a derivada da 1 sobre f não é 1 sobre a derivada da f. Preste atenção, tá? Com isso aí, eu tenho o seguinte corolário. Tá? Que é a conta, tá? Sejam f uma função e A um subconjunto de R. Se a função f é diferenciável em A e f de x é diferente de zero, qualquer que seja o x no conjunto A, então a função 1 sobre f é diferenciável em A com a derivada da 1 sobre f em x sendo menos a derivada da f em x sobre o quadrado de f de x, qualquer que seja x em A. E, consequentemente, se f é uma função diferenciável, então o inverso multiplicativo da f é o quê? É diferenciável com a derivada do inverso multiplicativo da f em x, sendo menos f' de x sobre
f de x ao quadrado, qualquer que seja x aonde? No domínio da 1 sobre f. Olha, aqui não tem restrição, sutil, aqui não tem restrição. Por quê? Eu provo que uma função é diferenciável quando ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Isso é definição, tá? Então, se você pegar x no domínio da 1 sobre f, x está no domínio da f e f de x é diferente de zero. Portanto, por essa proposição aqui, sendo f diferenciável em x, f de x sendo diferente de zero, 1 sobre f é diferenciável em x e vale a fórmula. E repito que vale a fórmula qualquer que seja x no domínio da 1 sobre f. Pronto. Vale para todos os pontos do domínio da 1 sobre f. Se x está no domínio da 1 sobre f, f de x é diferente de zero. Então, vamos ver. Vamos aplicar agora. Para f de x igual, olha aqui, 1 sobre x3 menos 6x2 mais 4. Pergunta, quem é a derivada da f em x? Quem é a derivada da f em x? É menos, derivada do inverso multiplicativo de uma função. É menos a derivada da função sobre o quadrado da função. Então, isso aqui fica menos o quê? Derivada de x3 menos 6x2 mais 4, que dá quanto? 3x2 menos 12x, 3x2, menos quanto? 12x. Dividido por quê? X ao cubo, menos 6x2 mais 4 ao quadrado. Então, essa é a derivada. Tá? Para f de x igual a menos 3 sobre x2 mais raiz cúbica de x. Diga. Não, desenvolva não. Deixa como tá. Tá? Eu não tenho razão. Para que você vai desenvolver? Tá? Porque você quer calcular, o importante é saber calcular a derivada, tá? Então, entendido? Eu quero saber se você numa prova pedindo isso, eu quero saber se você sabe aplicar as regras de derivação. Então, quem é a derivada da f em x? Isso aqui é menos a constante 3 vezes o inverso multiplicativo de x2 mais a raiz cúbica de x. E a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Portanto, isso aqui ficará, derivada da f em x ficará o quê? Que é a derivada? É menos o quê? Menos 3 vezes a derivada de x2 mais raiz cúbica de x. 2x mais o quê? 1 sobre 3. Raiz cúbica de x ao quadrado. Dividido por quem? Por x2 mais raiz cúbica de x ao quadrado. Diga. Na derivada não teria que ser positivo, não? Porque... Por que tem que ser quando positivo? você faz a derivada do inverso multiplicativo, então é negativa, né? É negativo. Positivo. Não necessariamente. Tá? Se a função for negativa, a derivada dá o quê? Se a derivada for negativa, se a derivada da f for negativa, a derivada do inverso multiplicativo é o quê? Positiva. Tá? Olha,